Olá, pessoal, bem-vindo a mais um podcast Vida Saudável em Debate. Esse é o nosso 12º episódio. E hoje nós vamos falar de um assunto não menos importante que todos os outros abordados aqui na temporada de longevidade. Vamos falar de mente sã, corpo são. A gente sabe que não dá para desconectar as duas coisas. E para este episódio nós temos uma convidada muito especial, que é a Audrey, que é professora de yoga e que vai contar para vocês muitos segredos aí de uma vida mais longeva com a prática de yoga. Como a gente tem um convidado, eu vou começar pedindo para que a Audrey se apresente e depois a gente vai pedir para que o restante da mesa fale um pouco do seu trabalho. O meu nome é Edilene, eu sou proprietária do Empório Manjericão, uma loja de produtos naturais. Audrey, bem-vinda, gratidão por ter aceitado o convite. E eu vou pedir para você fazer uma breve apresentação do seu trabalho para o nosso público. Obrigada, meninas. Namastê. Namastê. Quero agradecer pelo convite, muito feliz de estar aqui com vocês, falando sobre um tema que eu amo, né? Vivo yoga desde 2016, né? Como estilo de vida, filosofia de vida. Sou instrutora desde 2016 e realmente acredito que o yoga é uma ciência, né? Uma filosofia de vida que pode mudar a vida de todos os seres, né? Então, acredito muito nessa mudança e muito feliz de contribuir aqui um pouquinho sobre os meus estudos, meus conhecimentos, para que outras pessoas possam ter acesso a essa ciência que é milenar. Obrigada. Vai ser uma delícia isso hoje, hein? Vai, né? Esse assunto é muito bom, né? Vai sair todo mundo zen, calmo daqui. Mayra, se apresenta, por favor. Oi, gente. Eu sou a Mayra, cirurgia dentista, com um pouquinho mais de 20 anos de estrada, especialista em odontologia estética, harmonização orofacial e odontologia ortomolecular. E aí, se você tem alguma dúvida e pode se perguntar, o que essa dentista tá aí no meio da ortomolecular? Só para você entender um pouco bem rapidinho, a ortomolecular foca em manter o equilíbrio de minerais, vitaminas, hormônios para que você tenha saúde. E a dentista, o que ela quer? Sua saúde. Então, a partir do momento em que eu consigo manter esse equilíbrio em você, você vai ter saúde. Essa sou eu. Aline. Olá, boa noite. Eu sou a Aline, sou médica. Eu trabalho com a endocrinologia voltada para o emagrecimento, longevidade e o bem-estar que você e seu corpo merecem. Muito bem. Gente, para esse episódio, nós fizemos várias pesquisas e eu tentei identificar quando surgiu a yoga. Existem vários relatos, mas um dos mais prováveis é que a yoga surgiu há mais de 7.000 anos. Então, é tempo, a gente está falando aí que a yoga é uma prática sem dúvida milenar, com várias pesquisas, existem muitas pesquisas, eu consegui muita pesquisa efetiva sobre os benefícios da yoga para a saúde, principalmente para ter uma vida mais longa, que é um dos principais benefícios aí da yoga. Então, como a yoga ela tem várias vertentes, eu vou começar perguntando para a Audrey, quais são as variações mais comuns da yoga, Audrey? As variações mais conhecidas aqui no Ocidente, né? Tem várias vertentes, várias linhas, o yoga. O Hatha Yoga, que é muito a prática que eu acredito, né? Que tem um efeito muito positivo. Então, no Hatha Yoga, a gente trabalha com a permanência nas posturas, que é o que vai trazer a flexibilidade, a respiração, a meditação, o relaxamento, né? Que é tão importante numa sociedade que está muito agitada, ansiosa. Tem o Vinyasa Yoga, que é uma prática um pouquinho mais dinâmica, com um pouco mais de fluidez, e aí a gente vai trabalhando os movimentos junto com a respiração. Então, você vai migrando de uma postura para outra, junto com a respiração. Não tem tanta permanência como o Hatha Yoga. Tem o Ashtanga Yoga também, que é uma linha um pouquinho mais... com um pouco mais de dificuldade mesmo, tem uma sequência, um passo a passo. Então, você só pode passar para outra parte da prática se você já conseguiu atingir aquele grau de dificuldade nas posturas, né? É uma prática um pouquinho mais difícil, que exige um pouquinho mais do físico. Tem yoga restaurativo, né? Que a gente usa o apoio dos blocos, das almofadas, cadeira, para encontrar um estado de relaxamento mais profundo. Então, é uma prática para quem sente muita agitação, muita ansiedade, né? É o ideal
praticar um yoga mais restaurativo. Então, tem várias linhas. Eu acho importante muito a pessoa que está interessada, né, em conhecer um pouco mais sobre o yoga e a realmente mergulhar na prática, entender o que ela está buscando, né? Muitas pessoas buscam yoga para melhorar o físico, ou diminuir o estresse, a ansiedade, ou para se conectar com a espiritualidade dela, né? E aí, todas as práticas vão te trazer benefício, mas é interessante muito você saber o que você está buscando. Mas, de fato, todas as linhas têm esse propósito, né? De trazer a longevidade, a saúde, o equilíbrio da mente e do corpo também. Só uma dúvida. Você falou de várias linhas da yoga. Yoga ou yoga? Eu ia fazer a mesma pergunta. Olha, gente, isso é um debate, assim, muitas pessoas, as pessoas falam os dois, né, yoga, eu não me apego muito nisso, não tem um certo e errado, na verdade. Então já me ajuda, né? Não tem um certo e errado, na verdade não existe isso, né. Mas Eu mesmo costumo falar yoga. E tem gente que fala yoga. Eu acho que eu os dois vejo- estão certos, gente. Aí O a importante- gente vê professores, né, instrutores de yoga. Fala de um jeito, o outro Isso. fala de outro. Eu acho que o importante é praticar a yoga, o Exato. yoga. Pratique. Mas Pratique. assim, o que eu queria entender, você me falou que são várias linhas. Elas são práticas paralelas e independentes ou uma é a evolução da outra? Eu começo no básico e depois eu vou passando para as Não, outras. são práticas totalmente paralelas, não tem muita ligação uma com a outra, cada uma tem uma proposta, por isso que aqui no Ocidente, assim, o yoga, ele californiou muito, assim, né, ele bagunçou muito, né, então... Brasileiro, né? Brasileirou totalmente, porque os ocidentais, eles modificaram muito o yoga, que era um yoga em essência, né, um yoga praticado na Índia, que era um yoga muito simples. E eu fico muito triste até por isso, porque muitas pessoas não praticam yoga porque tem aquela imagem, né, aquela ideia daquela postura super desafiadora que viu no Tem Instagram, que ficar de ponta cabeça, ou viu né? numa revista. Apoiada só no É. dedo. E aí a pessoa já acha, nossa, mas eu não tenho esse corpo, eu não tenho essa flexibilidade, eu não vou praticar, o yoga não é pra mim. E na verdade o yoga é muito simples, né? É uma prática muito simples. Então acho que você procurar uma prática que se adapte ao seu corpo, que você sinta bem, que você não se violente, não se machuque, né? Porque a ideia do yoga é pregar não violência. Eu acho interessante procurar uma prática que você sinta bem, né? Não. Sem forçar o seu corpo. Porque existem, né, várias modalidades que forçam um pouco mais o nosso corpo, né, que passam um pouco do limite, na verdade não é a ideia, né. E assim, trazendo também, você falou do limite do corpo, a gente precisa entender que yoga também é para todo mundo. E existe uma adaptação aí. Então, assim, até desde o magrinho pro forte, eu Sim. já vi mulheres, assim, acima muito do peso, de estar pesando 100, 120 quilos e conseguir fazer invertida. Uma mega Então, flexibilidade, né? Muita flexibilidade. O que é a invertida aí, né? Eu vou falar de uma forma bem leiga, porque eu não sou a estrutura de yoga, mas sabe aquelas posições que você fica de ponta cabeça com os pés pro alto? Uma mulher de 120 quilos eu vi fazendo. Então, assim, se uma mulher de 120 quilos conseguiu fazer, eu acredito que você também consiga. Sim. E a gente sabe que a flexibilidade é um dos fatores principais para a gente, quando a gente vai envelhecendo. Porque é a flexibilidade que vai dar autonomia para a gente pegar alguma coisa em cima do armário, né? Pegar alguma coisa no chão. E eu acho que a prática de yoga, ela é muito benéfica nesse ponto, né, Audrey? Muito. Flexibilidade. Para a terceira idade também é muito importante a questão do equilíbrio, da coordenação motora, né? Tudo isso a gente tem que pensar que é uma construção diária, né? Então, praticar o mais cedo possível, você já vai garantir uma vida saudável, né? Eu tenho uma aluna que ela começou a praticar agora, com 70 anos, Nossa, que legal. ela nunca fez nenhuma atividade, nunca tinha feito yoga, e ela sente muita dor, muita rigidez. E ela se arrepende por não ter começado antes, né? E a consciência dela tá vindo agora, mas acho que o quanto antes as pessoas tiverem essa consciência de se cuidar, muito melhor, né? Porque o nosso corpo, ele é feito para se movimentar, né? Para você conseguir transitar. E o nosso corpo é essa ferramenta, né, pra gente experienciar essa vida. Então, a gente tem que tratar com muito carinho, né, o nosso templo, que é o nosso templo sagrado, né. Então,
melhora a flexibilidade, o yoga melhora a sua concentração, a sua conexão com o momento presente, né? Porque que as pessoas, os idosos também têm muita ansiedade, porque muitas vezes eles olham para a vida, o que já passou, e pensam, nossa, o que eu fiz até aqui? Eu só trabalhei e a vida é isso? Eu recebo muitos questionamentos assim dos idosos, né? E é muito triste, assim, né? Você ter essa ideia da vida. E o yoga te proporciona esse olhar mais macro, assim, né? Para esse todo. Então, você consegue ter uma conexão maior com quem você é. Então, eu acho que isso é o principal da prática. Além da flexibilidade, da força que você vai desenvolver com o seu corpo, de tudo isso, que são benefícios que você vai colher na prática, eu acho que esse estudo de se conhecer é o mais valioso. É o que mais... É o momento com você mesmo, É o né? momento com você. E você trouxe aí alguns benefícios da yoga. E outros benefícios também, falando da yoga, reduz aí os sintomas de TPM, que é a tensão pré-menstrual, que a mulher fica às vezes um pouco mais irritada, ansiosa. Então a yoga, que nem a Audrey falou, diminui o estresse, diminui a ansiedade, alivia dores, que nem a aluna dela que começou com 70 anos. Melhora o desempenho, tanto no estudo como no trabalho, porque você melhora a sua concentração, melhora a sua memória. E nos outros episódios a gente chegou a falar sobre isso, né? Que para ter uma longevidade, existe vários fatores que a gente precisa pensar. Um deles é ligada na parte mental, de fazer aí um curso de inglês, francês, palavras cruzadas, a mesma coisa. A yoga também traz essa parte de saúde mental, o equilíbrio, o autoconhecimento, a flexibilidade e também ajuda na perda de peso, aí dependendo do estilo da yoga, porque tem algumas yogas que são power, você sai suada, né, Audrey? Eu não sei se ainda tem, mas teve uma época que você fazia yoga numa temperatura, sei lá, 30 graus. Existe ainda? Existe alguns estúdios, né? Essa modalidade, o hot yoga, que você faz uma sala aquecida, né? E o suor, ele vai eliminar as toxinas do seu corpo. Então, muitas pessoas usam essa prática para realmente perder peso, né? É interessante, né? Para quem mas pode tem ser essa perigoso proposta, também. mas pode ser perigoso. Eu já fiz, passei muito mal. Depois tem que se hidratar, porque você está desidratando o tempo todo. Mas se for a proposta, né? Se você for com essa intenção, tá tudo certo. E muita gente pergunta, né? O yoga vai me ajudar a perder peso? Você come basicamente por ansiedade, né? Então, o yoga, ele vai reduzir a sua ansiedade. Reduz a pressão, né? Arterial também. Então, vai diminuir estresse, ansiedade. Então, automaticamente, você vai ter uma consciência antes de se alimentar. Você não vai comer ali por impulso. Não a perda, né? Calórica em si com Não. a atividade, mas aquilo que te leva a comer mais. Exato. Exatamente. Então, você vai ter uma consciência de tudo que você coloca dentro do teu corpo, né? Tudo que você vai ingerir, você vai pensar, nossa, mas isso vai me fazer bem? Tudo isso são questionamentos que você vai tendo com o tempo de prática, né? Então, você vai praticando e você vai pensando, por que eu vou passar isso na minha pele? Então, eu vou olhar os componentes desse produto que eu tô passando na minha pele. O que vai gerar isso depois de um tempo, né? Isso a gente pode associar com longevidade, com certeza também, né? Sim, Muitos sim. produtos que a gente usa, né? Eles causam muitas coisas, né? Daqui para frente, né? Daqui a um tempo. Então, a alimentação tá super conectada com isso também. Você passa a ter uma consciência corporal, né? Porque eu falo, quando você está É. praticando yoga, se você não prestar atenção em cada momento, em cada prática, em cada postura, você não consegue fazer. Você precisa estar muito conectada com você mesmo para fazer a prática das posturas, né? Uma muito concentração. É. E isso, essa prática constante vai te trazendo uma consciência corporal que aí extrapola para alimentação, para concentração, né? Ele vai trazendo esses benefícios ao longo do tempo, sem que você perceba, na Sem que verdade. você perceba. Falando bem em gradual. benefícios com o passar do tempo, isso me remeteu uma dúvida. A doutora Aline falou da questão da menopausa, dos sintomas de TPM, nervosismo, tensão, menopausa, estresse, flexibilidade. Aí eu já estou pensando numa coisinha aqui. Com o passar dos anos, mulherada entra na menopausa,
Baixa hormônio, baixa vontade de namorar, não tem tanta flexibilidade. Isso pode melhorar aí na vontade de namorar? Como é que conta pra gente? Melhora Vai ajudar a super. melhorar a mulherada. Melhora muito, muito, muito. Por isso, tantas, né? A maioria das praticantes são mulheres, né? E é sempre nessa faixa, assim, dos 30 a mais, né? Que começam a surgir tudo isso, né? E muitas vêm praticar e me perguntam, né? Sobre isso. E a gente tem que pensar que o nosso corpo, a gente não tem só esse corpo físico, né? Existe um corpo sutil também, os nossos chakras, né? Então, tem várias posturas, asanas, respirações, bandas, pranayamas, que são as técnicas de respiração, que ajuda, né, a regular o nosso chakra base, a entrar em contato com a nossa sexualidade, com o nosso feminino. Isso independente da idade, né? Você tem que se conectar, ativar, manter os seus chakras alinhados, né, conectados, para que você tenha saúde, né, sexual, Então, que é importante. A lista de benefícios é gigante. gigante, até melhora É. a vontade. Desempenho sexual. Ajuda muito. Aliás, falando em desempenho sexual, você não pode perder que o próximo episódio a gente vai falar e vai te ajudar a melhorar aí o desempenho sexual nessa parte aí de longevidade e tudo mais. Você não pode perder, hein? Porque a gente já vê aí homens e mulheres sendo pai e mãe com uma idade mais avançada. Então, não é porque entrou aos 50, 60 anos que a vida sexual acabou. Andropausa, menopausa, e não a é vida sexual tem que justificativa, continuar. Fora que o yoga é uma prática que melhora muito sua autoestima, né? Além do físico, você começa a se sentir melhor, né? Pelo estilo de vida que você tá levando. Isso tem muito a ver também, né? Com a sua sexualidade, você tá bem consigo mesmo, né? Então, tá muito relacionado. A minha experiência com yoga, eu sou vegetariana já há 15 anos, e eu me tornei vegetariana por conta da prática de yoga. Não que você tenha que ser vegetariana porque você pratica yoga, não é isso. Mas a consciência corporal que eu passei a ter com a prática da yoga é aquilo que você falou, começou a me trazer uma consciência do que, será que este alimento que eu tô colocando dentro de mim, ele é benéfico ou não? E aí eu resolvi começar a fazer alguns testes, tirando a carne, junto com a prática da yoga, e eu vi que o benefício era muito duplo, assim, a yoga com... Isso eu tô falando da minha experiência, gente, não é regra, pelo amor de Deus, mas o decidir ser vegetariana foi por uma consciência corporal trazida pela yoga. Que legal. E aí bacana. fiquei até Produtos que trazem inflamação para o nosso corpo acaba prejudicando nessa longevidade saudável. E a carne vermelha, em excesso, ela causa essa inflamação no corpo. Eu não tô falando para você cortar a carne vermelha, mas a carne vermelha em excesso já tem estudos falando que piora aí essa inflamação corporal. Além disso, né, no yoga, tem a filosofia do yoga, né, os yamas e niyamas, que são os 8 passos do yoga para você ter uma vida saudável e feliz, né, a parte da filosofia que eu amo. E tem a parte da Ahimsa, né, que a gente fala muito nas aulas. A Ahimsa significa não violência. Então, eu também sou vegetariana, né, me tornei vegetariana depois de comecei a praticar yoga e senti também, né, que a carne pesava, né, até na hora da prática também me fazia Exato. muito mal. E quando eu fui estudar a filosofia do yoga, a Ahimsa é não violência. Então, como esse animal tá chegando, né, até meu prato? Ele foi violentado. Então, não faz sentido, não tá muito ligado com a minha filosofia de vida, né? Então, muitos alunos vão se tornando porque vão tendo essa consciência, né? De aderir à não violência. Mas mesmo sendo carnívora como eu, posso fazer sua aula? Não é pré-requisito. Não é pré-requisito. Então tá ótimo. Eu, particularmente, adoro um churrasco, uma picanha, mas a gente tira a gordura, viu, gente? Adoro. Não pode um fazer aula. franguinho, mas a carne vermelha em excesso é inflamatório e faz mal para a saúde. Faz mal. Então fica a dica. Agora, uma pergunta. Yoga é considerado uma atividade física, Audrey? Olha, hoje em dia eu acho que sim. Aqui no Ocidente, muitas pessoas, elas olham o yoga como ginástica, né? Mesmo pelo que é passado, né? Nas mídias, nas redes, mas não é atividade física. Yoga é uma ciência,
é uma filosofia de vida. As posturas são psicofísicas, né? Então, você vai trabalhar mente, corpo, respiração, né? Não tá ligado só ao corpo. Muito pelo contrário, o estado que a gente quer atingir no yoga é um estado de meditação, que é o que vai trazer mudanças para a nossa vida de fato, né? Yoga é meditação. Não existe diferença, né? Yoga Não tem separação. Não né? tem uma separação, né? Então, essa conexão, mente, corpo, respiração, todas as pessoas podem praticar, independente se come carne, se não come, independente da religião, Do né? peso. Do peso. Muita gente tem preconceito porque acha que é uma filosofia, que é uma religião, quando na verdade não é. Não é, Né? Yoga não tá nada relacionado, né? não. E meditação também, as pessoas têm aquela sensação que meditação você tem que ficar lá em postura, Fazendo parada, tudo na verdade. Aí você pensa, eu sou muito ansiosa, nunca Eu vou ouço isso praticar. muito na loja. Eu Eu falo, ouço então é pra muito. você, né? É Eu igual que não falar sou pra uma pessoa ansiosa, que não tá preciso. suja, né? Você tem que tomar banho. Se você tá ansioso, você tem que meditar, né? É uma lei, assim. Vai Eu te fazer ouço bem. muito, Ai, mas eu sou muito ansiosa, não consigo. Então é pra você, vai lá e faz, né? E a gente sabe que a ansiedade é um dos grandes fatores, acho que a doutora Aline comentou isso no episódio passado, é um dos grandes fatores aí de envelhecimento, né? O estresse por si só aumenta cortisol. E quanto mais cortisol aumentado, aumenta o processo aí de novo falando, inflamatório. E aí te leva também a uma longevidade aí sem uma saúde que você merece. Então, controlar o estresse, controlar a ansiedade, vai controlar seu nível aí de cortisol. Cortisol é um hormônio que você produz e que isso te ajuda a ter um envelhecimento mais saudável. E trazendo aí o assunto anterior aí da meditação, é muito complicado quem é ansioso, tem o estresse do dia a dia, eu sei, do trabalho, família, escola, faculdade, às vezes não consegue se concentrar, vou começar a meditar. Existem alguns vídeos aí no YouTube, na internet, que tem uma meditação que chama meditação guiada e que tem trechos de 2 minutos, 5 minutos. Começa pouquinho, 2 minutos. Ai, abriu o olho, não aguento, olhou lá e falta ainda 30 segundos. Continua. Vai chegar uma hora que 2 minutos vão se tornar 5 minutos, 10 minutos, meia hora. E você fazer essa prática diariamente, isso vai te ajudar a diminuir ansiedade, estresse, autocontrole, porque às vezes você pode ser um pouco impulsivo em alguns momentos, isso te faz ficar mais centrado, concentrado, para você ter algumas atitudes, seja no trabalho, na escola, dentro de casa, com mais discernimento. Então começa pouquinho, não consigo todo dia sim, dia não, 2 vezes por semana, mas começa a praticar a meditação, que isso vai fazer diferença aí no decorrer dos anos e da sua vida. Tem vários aplicativos, inclusive eu uso um que chama Calm, C-A-L-M. Tem a parte paga, tem a parte gratuita e ela vai te dando, você vai ganhando estrelinhas, né? Você conseguiu praticar 30 segundos hoje, amanhã você aumenta para 1 minuto, 2 minutos, e aí você vai tendo uma progressão. Como a gente já falou aqui de atividade física, de beber água, não adianta chegar lá e achar que você vai ficar 20 minutos meditando, porque você não vai. Mas você já pode vai começar olhar no com 30 celular para ver se segundos. chegou alguma coisa. Esse aplicativo é bem interessante. Assim, tem vários outros. A Natura tem um aplicativo gratuito. Eu não vou me lembrar o nome agora. Eu sei, já ouvi falar. Mas a Natura bem tem legal. um aplicativo gratuito que você pode baixar. A Vivo também tem, Vivo eu já tem, cheguei a usar algumas vezes o aplicativo da Vivo Telefonia, também tem. Então, Muitas pessoas pensam, nossa, eu não consigo, elas já associam meditação com aquela postura que você vai ficar super desconfortável, né? Porque a maioria das pessoas sentem dor na coluna, no joelho, não vou conseguir meditar. E na verdade você não precisa entrar naquela postura, né? Com as pernas cruzadas para meditar. Você pode alinhar a sua coluna, sentar numa cadeira, né? Fazer suas adaptações para manter a sua coluna longa e se conectar na sua respiração. Então, o mais importante na meditação é voltar a atenção para a sua respiração, né? E gerenciar as emoções, tudo. Então, essa meditação eu posso fazer até deitada. Então, ou não? deitada eu não Deitada indico. você vai dormir. Você dorme, né? Você dorme. Eu já fiz isso. Você entra no Normalmente estado é sentada. sentada. Como você falou que diminui a ansiedade, relaxa,
é um tipo de atividade que ajuda e colabora para o sono ou para quem não dorme direito? Muito, muito, porque o estado de ansiedade é porque os pensamentos eles estão ali te dominando, então você não consegue entrar no relaxamento, né? Então, quando você medita, você esvazia e volta a sua atenção para o presente, né? Não é que você vai parar os pensamentos, mas você vai observar o que está vindo, pensamento, sensação, e não vai se agarrar àquilo, né? Então, você volta para o presente e acalma sua mente. Então, se você meditar todos os dias, pelo menos 10 minutinhos pela manhã, 10 minutinhos à noite, você já vai sentir a diferença durante todo o seu dia. Você vai entender, você vai perceber que você vai fazer escolhas conscientes, né? Não vai agir tanto por impulso como a Aline trouxe. Você tem mais consciência no teu dia, né? Quando você medita logo pela manhã. É interessante ler até o Milagre da Manhã, que ele fala muito sobre isso, né? A forma como você inicia o seu dia, ele vai determinar ali as suas ações, né? Suas escolhas. E antes de dormir, você já apaga um pouquinho as luzes antes, desconecta dos aparelhos e começa a preparar o seu corpo para o sono. Não adianta deitar, vou dormir agora. Não vai acontecer, né? Homem faz isso, é botãozinho de liga e desliga. Eu acho que não sei se é um cansaço físico, não sei o que acontece. Eles não têm preocupação. Não sei, é incrível. Mas, então ajuda, né? Meditar antes de dormir, porque aí você já vai preparar o seu corpo para o sono. E já que a gente está falando em preocupação, eu vou pedir para a Lê colocar o vídeo do nosso patrocinador, porque se você é médico, é da área da saúde e fica preocupado com a contabilidade do seu negócio, o nosso patrocinador, que é a Pavão Contabilidade, a Aline pode falar mais deles, vai te deixar dormir mais tranquilo, não é, Aline? Sim, com certeza. Matheus, proprietário aí da Contabilidade Pavão, ele é o meu contador desde que eu me formei, porque a contabilidade médica é simplesmente complexa. Tira o sono. Tira o sono. Porque a gente trabalha em hospital, consultório particular, clínica, IEPJ, pessoa jurídica, pessoa física, enfim, várias CLT, várias modalidades. E eu brinco, eu não tenho preocupação nenhuma com ele. Ele resolve tudo para mim. Pagar o boleto. A única preocupação, pagar o boleto, ter o dinheiro para pagar o boleto que ele te envia. Fora isso, nenhuma outra preocupação. Ele faz seu imposto de renda, enfim. A gente trouxe um vídeo com uma mensagem muito especial que eu vou pedir para a nossa produção colocar no ar a mensagem que ele tem aqui para vocês com todo carinho. Produção, consegue colocar o Olá, podcast Vida Saudável em Debate, tudo bem? Eu sou o contador Matheus, da Pavão Contabilidade Médica, e passo a deixar um recado para você, médico ou profissional de saúde que está com a vida burocrática. Está precisando reduzir seus impostos, abrir sua empresa médica, resolver burocracias com hospitais? Entre em contato conosco. Nós, da Pavão Contabilidade Médica, estamos à disposição para ajudá-lo e resolver todos os seus problemas. Aguarde seu contato. Muito bem, obrigada a Pavão Contabilidade Médica por acreditar no nosso projeto. Então fica a dica, você consegue dormir melhor se você tiver um bom contador. Com certeza! E aproveitando, além do contador, ter uma professora, instrutora de yoga. A Audrey é minha instrutora de yoga. E ela, na época da pandemia, antes da pandemia, eu comecei a fazer a prática de yoga com ela antes da pandemia. Ela faz também personal yoga. Então, só você e ela no lugar aí, num parque, que eu fazia no parque, no caso. Mas também ela dá aula online, que ela chegou a dar aula online aí para mim durante a pandemia, que a gente ficou aí toda afastada. E também tem lugares aí que ela acaba também dando aula. Então, eu vou pedir para ela falar um pouquinho aí dessa parte aí do trabalho dela, do personal, de como aí vocês conseguem contratá-la para começar essa prática do yoga. Vou fazer merchan aqui. Com certeza, eu já estou fazendo. Bom, eu dou aulas em grupos, né? Dou aula em alguns espaços aqui na região do Parque São Domingos. Também dou aula personal para quem quer aquela aula mais individual, né? Muitas pessoas que não têm muita familiaridade com yoga buscam essa prática mais individual. E aí vocês podem me chamar no meu Instagram, Audrey Novak, me mandar um direct e lá nós marcamos aula experimental. Eu conto um pouquinho, né, sobre a aula, a proposta.
e venham praticar. O importante é praticar e viver o yoga, né? Como filosofia de vida. Audrey, qualquer pessoa pode fazer yoga? Qualquer pessoa. A partir Não de que tem- idade? Todas as idades, crianças. A minha filha tem 2 anos, ela já faz. Ai, que Ai, bonitinha! Ela, eu já puxo ela, vem filha, para você entender o que você está sentindo, respira, né? Então, todas as idades, jovens, crianças, idosos, gravidinhas podem fazer, todos podem fazer. Não tem restrição. Não Tem que ter vontade, amor, né? Dedicação, disciplina, porque é uma prática que exige disciplina para que você colha os benefícios, né? Acho que o mais importante é isso, a vontade mesmo. Aí, como a gente fala de tudo, não adianta você ir uma aula de yoga e Não. sair dali achando que você Não. já tá fazendo invertida, né? Não dá. Eu, quando, né, a minha fase de aluna, ainda sou aluna, né? Estou no papel de instrutora, mas já sou aluna e muitas vezes sou mãe, né? São esses vários papéis que a gente vai tendo, né? E se identificando. Mas a minha primeira aula de yoga, eu, assim, não imaginava que eu conseguiria parar, silenciar minha mente. Então, foram aos poucos, várias aulas, né? Para que você consiga mesmo sentir os benefícios da prática. Não é em uma aula, tem que ter continuidade. E o que te levou a escolher a yoga como profissão? Eu era uma pessoa muito agitada, então eu era da área comercial, né? E eu já estava assim me questionando muito, assim, o que é isso? A vida é isso? É trabalhar, voltar para casa? Que automático é esse que eu estou vivendo, né? E minha mãe já praticava yoga. E aí ela me levou na primeira aula. Eu achei que eu não ia conseguir, assim, parar. Já estava super tensa antes da aula, né? Imaginando que eu não ia conseguir mesmo parar, silenciar, me observar. E amei, assim, saí muito apaixonada. Fui nessa aula depois, eu queria ir todos os dias. Não tinha todos os dias aula, mas eu queria fazer todos os dias, segunda a segunda, porque era algo que me fazia muito bem. Então, o yoga me transformou, realmente, assim. Transformou meu emocional, meu mental, meu estilo de vida. E aí eu migrei totalmente. Saí da área comercial, comecei a me aprofundar nos estudos e queria ajudar, né? Todas as pessoas que sentiam aquilo que eu estava sentindo, né? Ansiedade, estresse, né? Esses questionamentos que a gente tem sobre a vida mesmo, e eu quis aprofundar e encontrei realmente meu propósito, né? No yoga a gente chama de Dharma, né? O caminho do yoga te leva para o Dharma, né? Que é o teu propósito de vida, e todos nós temos, né? O nosso propósito. Talvez você não tenha achado o seu ainda, mas a prática vai te ajudar a encontrar, né? E aqui a gente fala muito da questão de obrigatoriamente fazer uma atividade física, uma prática, né? Sim. E muita gente não gosta de academia, não gosta do clima de academia. Talvez a yoga seja um caminho, porque você com você mesmo não tem competição. O que eu mais gosto da yoga é que, assim, não tem competição. Você chega no seu limite, o outro pode estar pendurado no teto, não tem problema nenhum, porque é o seu limite ali, não gera essa competição. Você não está olhando para o outro Não. para saber se ele Conseguiu mais. conseguiu mais né? que você. Então, o respeito individual é incrível para mim na yoga. E adaptação, né? Porque depende, o que você falou, Edi, tem um assim que tá fazendo a invertida e você tá chegando hoje. É tudo, as posturas é adaptado conforme a sua flexibilidade, o seu peso, a sua idade, as suas limitações aí pessoais também, que é feita durante aí a prática. Exatamente, não tem competição, isso foi algo que me chamou muita atenção no yoga, né, porque na área comercial, né, em outros lugares tem muito essa competição, então ali é um momento que é você com você, né, não tem essa competição de estar se comparando com o outro, e eu acho muito interessante também trazer que aquela postura que você vê o outro fazendo mega desafiadora, não é menos importante do que a que você está fazendo, que é simples, né? O que mais importa é o teu estado de presença. Você pode estar ali numa invertida pensando na conta que você tem que pagar, na louça, e você pode estar numa postura super simples, conectado, né? Com o seu corpo, com a sua respiração, com a sua mente, e isso é importante, né? É esse estado de presença que a gente vai cultivando. Eu tô aqui e eu tô pensando, vendo, ouvindo você falar, vários nomes, explicações, enfim, tudo isso é passado para a gente durante a prática da... Não é só... Gente, me perdoe, mas eu nunca fiz uma aula de yoga. Eu já tô namorando ela aqui para poder marcar a aula. Então, assim, eu tô com várias dúvidas. E aí, durante a aula,
Explica um pouquinho como funciona essa aula. Assim, você vai lá no local e fica, desculpa, Não, mas tranquilo, tentando eu fazer explico. os Até para movimentos. desmistificar, né? Tentando fazer os movimentos ou não. É passado toda uma instrução, aquilo que... o que significa Filosofia de aquilo, vida. para que serve a filosofia. Porque, assim, de 10 nomes que você falou, né? Movimento não sei o quê, filosofia tal, eu conheci... Eu falei, gente, eu vou ter que estudar antes de fazer a aula. Não, são nomes que confundem mesmo, mas eu sempre, pelo menos na minha aula, eu sempre busco trazer, né? Os asanas são as posturas de yoga, então as posturas nós fazemos sempre em todas as aulas, né? Os asanas. E os asanas, eles são um caminho para a postura de meditação, que é onde a gente quer chegar, que é a parte mais importante do yoga. Então, os asanas, eles vão facilitando para que a gente consiga manter em meditação. Então, durante a aula, eu vou explicando, vou trazendo os benefícios de cada postura, né? Tá. Vou trazendo um pouco da filosofia. Claro que eu indico para todos os alunos leituras, né? Cursos para que vocês possam também se aprofundar, né? Além da aula. Porque a gente sabe que 1 hora é muito pouco para passar um pouquinho de uma prática que é milenar, né? Então, a gente tem pouco tempo, né? Então, eu sempre gosto de trazer os benefícios, né? Um pouco da filosofia, mas indico sempre um estudo ali a mais, né? Para que... Agora eu entendi. E aí fica mais... A gente vai se acostumando com os nomes. a gente se Com acostuma. o tempo, né? Sim, sim. É igual vocês que são médicos, que tem um monte de nome que a gente não entende nada também. Então, né? por isso que eu falei, então, para praticar o yoga, Não. eu vou ter que estudar, fazer um Não. curso. Não. A gente precisa ficar se policiando, às vezes, com o paciente ou com o familiar do paciente, quando a gente vai passar uma notícia, fazer uma explicação, para eu não tentar usar tantos termos técnicos. Medicase, né? Às vezes eu uso e na sequência eu explico aquilo, o que significa, porque é complicado. E aí é o que você falou, conforme vai praticando a yoga, esses nomes vão se... Familiarizando. aos poucos, você vai entendendo melhor, já vai tendo uma familiarização mais... Vai se tornando natural. Isso, Vai se natural. tornando mais natural. E pelo levantamento que eu fiz aqui, já existem universidades no mundo inteiro que fazem pesquisa sobre yoga, né? É muito interessante. Yoga ligado a tratamento médico, a pós-operatório, a problemas de ansiedade, a longevidade. Hoje não é mais só uma filosofia, né? Ela tem base científica, isso que é muito interessante, Sim. pelo que eu vi. Muitas universidades no mundo inteiro têm bases científicas falando dos benefícios para yoga, para você ter uma vida mais longa, mais saudável, enfim, é impressionante. É uma ciência e está muito conectada com a saúde. Inclusive, muitos médicos recomendam para os pacientes o yoga. Eu acho maravilhoso, porque é um trabalho em conjunto, né? Não tem separação. Saúde, né? Tá tudo muito ligado. E nos hospitais, né? Acho que até no SUS, se eu não me engano, Já tem prática, yoga, reiki, essas práticas mais integrativas, né? E é, sem dúvidas, muito importante, né? Aliar tudo isso. E hoje em dia tem até um termo yoga terapia, né? Que é aplicado nos hospitais. E é muito interessante. Então, o yoga, ele tá se expandindo, né? Eu costumo. Vai ser mais uma prática que eu vou passar a indicar para os meus pacientes, que eu trabalho muito com pacientes ansiosos, que têm dor por tensão, né? Fazem tratamento para bruxismo, apertamento, e eu sempre indico atividade física, né? Um tratamento multidisciplinar, envolvendo outros profissionais, psicólogo, psiquiatra, fazer uma atividade física, e eu acho que a yoga, ela entra aí nesse contexto, ajudando demais esse paciente para aprender a lidar um pouco melhor com essa ansiedade que ele tem, que leva a problemas bem complexos aí na boca. A gente falou, não tem separação, né? Corpo e mente é uma coisa só. Com certeza. O pescoço não separa. Não. Não tem separação. Pessoal, estamos chegando ao fim de mais um episódio. Passa muito rápido, a gente falou, né, Audrey? Porque o bate-papo rola solto aqui, é muito interessante. Eu vou pedir as considerações finais para todos, mas você não esquece, ativa o sininho, porque é importante, a gente vai te avisar dos novos episódios. Compartilha isso com o maior número possíveis de pessoas, porque ainda existe muito preconceito, eu diria, em relação ao yoga.
dessa prática. Então, você viu aqui que isso não é verdadeiro, então você pode contribuir. Segue a gente nas redes sociais, nós estamos no Spotify, no YouTube, no TikTok, no Insta, e agora a gente vai entrar também na Apple, que a gente vai estar com o nosso podcast lá, então não tem desculpa, dá para compartilhar com todo mundo. Eu vou começar aqui pela minha esquerda, pedindo para a doutora Aline fazer as considerações finais deste episódio. Espero que vocês tenham gostado deste episódio, que nem a Edi falou, compartilhem, se inscreve no canal e espero que vocês comecem a praticar yoga e meditação para ter uma longevidade que você e seu corpo merecem, porque você merece envelhecer de uma forma mais saudável. Gente, muito obrigada mais uma vez para você que acompanhou a gente nesse episódio. Aguardo vocês na semana que vem. Para mim foi extremamente enriquecedor. Muito obrigada, Audrey. Eu amei. Sexta-feira vou estar lá. Agradeço mais uma vez e espero, como sempre, que vocês sempre possam estar na presença de quem vocês amam. Fiquem todos com Deus. Beijo. Audrey, suas considerações? Quero agradecer, tô triste que acabou rápido. Quero agradecer a vocês, compartilhem para que mais pessoas possam praticar o yoga para a vida real, né? Para que a gente possa também levar esse yoga fora do tapetinho, melhorando a nossa qualidade de vida, nosso bem-estar. E muito obrigada por estarem com a gente. Namastê. Gratidão! Gratidão! Gente, terminamos esse episódio aqui. Nos vemos a semana que vem. Na temporada de longevidade, a gente vai falar de vida sexual para uma vida mais saudável. Então, gente, você não pode perder. Já divulga aí para os amigos. A gente se vê semana que vem. Namastê. Namastê. Obrigada, Audrey. Namastê, Obrigada, gente. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, tchau.